Hoje parece impossível imaginar uma cidade sem carros, mas houve um tempo que o Brasil tinha tão poucos automóveis que cada batida virava notícia de jornal. E, inclusive, o primeiro acidente de carro registrado na história envolveu duas das maiores mentes do nosso país. Mas antes de chegar nela e em outros exemplos que eu separei nesse vídeo, precisamos entender como eram as ruas brasileiras naquela época. Na virada do século XIX para o século XX, o Brasil passou por grandes transformações nos transportes. Para viagens longas haviam os trens e as embarcações. Já nas cidades grandes haviam os bondes, que eram o símbolo do transporte da época. Inicialmente eles eram de tração animal e com o tempo passaram a ser elétricos. Além disso, claro, as pessoas andavam de carroças, charretes, cavalos, mas naquele momento uma novidade começou a aparecer. Aos poucos começaram a surgir nas grandes cidades os primeiros automóveis. Eram máquinas importadas principalmente da Europa que causavam muita curiosidade e admiração das pessoas por aqui. Mas aí vem outro ponto. Junto com toda essa novidade de tecnologia veio um pequeno problema. Algo quase secundário. Coisa boba, sabe? Que é o fato de que ninguém aqui sabia dirigir. Não existia autoescola, não existiam leis de trânsito e as coisas funcionavam na base do bom senso. E além do mais, as ruas não eram vazias antes dos carros chegarem. Elas só pertenciam a meios de transporte diferentes do que estamos acostumados hoje. E o resultado disso, claro, não poderia ser diferente. Os primeiros e mais curiosos acidentes da nossa história. E no vídeo de hoje são esses casos que vamos visitar. Eu separei essa lista partindo do mais novo para o mais antigo, pegando diferentes pontos no país nesse período de virada de século. Pois bem, vamos começar essa lista com uma situação bem peculiar. Fortaleza no início do século XX era uma cidade que também passava por grandes transformações. A capital cearense tinha cerca de 50 mil habitantes na época e as autoridades adotavam a política de embelezamento dos espaços públicos. Claro, tentando dar um toque mais europeu à capital cearense. Uma coisa interessante também é que as pessoas não davam tanta importância para as praias. Elas não eram vistas como áreas de lazer, eram mais associadas aos pescadores e às embarcações que chegavam à cidade. E foi justamente por ali que chegou a novidade que acabaria com o sossego dos moradores de Fortaleza e mudaria a paisagem da capital cearense para sempre. Os responsáveis por esse marco histórico eram Meton de Alencar, um médico e figura influente da região, e Júlio Pinto, genro de Meton e empresário bem-sucedido da cidade. Eles importaram dos Estados Unidos um Rambler de segunda mão. E como eu disse lá no início, ninguém sabia mexer nesse tipo de máquina estranha, incluindo, nesse caso, os seus compradores. O cargueiro que trazia essa grande novidade atracou no porto da cidade. Lá eles tentaram ligar o carro, mas não funcionava. E no final das contas, a solução encontrada foi amarrar o carro a um jumento. Bem, e ali começou uma saga para tentar fazer o automóvel funcionar. Diversas pessoas começaram a estudar o motor do carro durante semanas para tentar fazer ele andar. E os testes eram feitos tarde da noite, o que fazia a população apelidar o carro de mal assombrado, tanto por conta do barulho estranho que ele fazia, quanto também por conta da luz do farol que iluminava as estradas escuras ao redor da cidade. De tanto desmontar e montar o motor, eles conseguiram fazer funcionar. E foi quando o motorista começou a ficar mais confiante com seu novo brinquedo é que aconteceu o acidente. Ele vinha conduzindo a uma velocidade constante. O carro saltitava com a irregularidade do calçamento. E os relatos dizem que foi numa curva que do nada surgiu um pedestre na frente. Meton teve tempo apenas de virar o volante de uma vez. Ele não teve tempo de pensar em mais nada. E isso fez ele perder o controle do carro e bater no muro de uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido, só o carro mesmo. Mas conseguiram consertar ele depois. E ele continuou ainda por alguns anos assombrando os moradores da cidade. Agora, anos antes dessa história que aconteceu na capital cearense, outras cidades também experimentaram essa novidade.
Em 1903, o Paraná recebia seu primeiro automóvel. E foi no dia 20 de março que Francisco Fido Fontana, um jovem empresário do ramo da erva mate, foi até o porto para receber seu veículo tão aguardado. Se tratava de um Peugeot. O carro veio direto da Europa para desfilar nas estradas de calçamento da capital paranaense. Bem, diferente do carro americano de segunda mão, o francês veio inteiro e funcional. E mesmo com dificuldades iniciais ali, seu dono conseguiu sair guiando o carro. Nas manhãs frias daquele outono era comum ver Fontana conduzindo seu Peugeot pelas ruas da cidade, dividindo espaço com carroças e charretes que, não raramente, se assustavam com o ronco do motor. E não era apenas o barulho que chamava a atenção. Muitos relatos da época também comentam outro detalhe: o cheiro estranho que o automóvel deixava pelo caminho. Para quem nunca tinha visto um carro, aquela fumaça fazia parte da experiência tanto quanto o próprio veículo. Hoje quase nem percebemos esse cheiro, porque ele acabou se tornando parte do nosso cotidiano. Mas em 1903 aquilo era algo completamente novo. Enfim, apenas alguns meses depois, Francisco já andava extremamente confiante com seu automóvel pelas ruas de Curitiba. E o jovem paranaense parecia mesmo gostar da velocidade que conseguia alcançar com seu carro pioneiro. E foi descendo uma ladeira, segundo relatos em alta velocidade, que o freio do carro simplesmente falhou. Sem conseguir parar o veículo, Fontana perdeu o controle e o carro acabou tombando. Quem guiava o veículo não teve grandes ferimentos, mas o passageiro, que era o seu tio e sócio, o Dr. Hermelino de Leão, acabou quebrando a perna. Esse acontecimento acabou ficando conhecido como o primeiro acidente do estado. Mas segundo algumas matérias de jornais, a história poderia ter sido bem pior, pois semanas antes, há relatos de que seu carro passou perto de atropelar umas crianças que corriam distraídas na rua. Por sorte, o motorista teve habilidade suficiente para desviar das crianças, mas não totalmente sem custos, pois conta-se que um cachorro pertencente à família acabou sendo atropelado. A nossa última história nos leva para a capital do país na época, o Rio de Janeiro. E aqui a história ganha contornos dramáticos, quase poéticos literalmente, porque o primeiro acidente de carro documentado no Brasil inteiro não envolveu um motorista comum, mas sim duas das maiores mentes da nossa história, o jornalista e abolicionista José do Patrocínio e Olavo Bilac, que é chamado de Príncipe dos Poetas. Imagina o Rio de Janeiro no final dos anos 1890. E aqui a data difere um pouco entre as fontes, tá? Mas é ali cerca de 1897. Uma cidade de ruelas estreitas, com cheiro de mar misturado ao suor dos cavalos e a poeira levantando do calçamento rústico. A elite carioca tentava desesperadamente imitar Paris. Eles vestiam ternos pesados e cartolas sob o sol escaldante do Brasil. E foi nesse cenário que José do Patrocínio, um dos maiores nomes da abolição da escravidão e um entusiasta incurável da tecnologia, resolveu trazer da Europa uma máquina revolucionária. E se os carros que eu mostrei aqui já eram bem diferentes, esse era ainda mais. Ele não era um carro a gasolina como os que conhecemos hoje. Era mais um troço movido a vapor, da marca Serpollet, que era inclusive uma marca conhecida de motores a vapor da época. Aquele veículo parecia uma carruagem que tinha ganhado vida própria. Ele não tinha volante, era guiado por uma espécie de alavanca, uma barra de ferro que ficava ali perto do motorista. Patrocínio, orgulhoso de seu brinquedo novo, resolveu convidar Olavo para um passeio. Olavo Bilac, o homem que escreveu a letra do hino à bandeira, o poeta romântico e refinado, ficou fascinado pelo monstro mecânico. E aí veio a grande ideia. Patrocínio cedeu o comando do veículo para o poeta. E lembra que eu falei lá no começo, estou sendo repetitivo, mas é isso, ninguém sabia dirigir. E eles decidiram testar a velocidade da máquina na estrada da Tijuca. À medida que o carro andava e ganhava velocidade, Bilac foi tomado por uma espécie de embriaguez da velocidade. Para quem passou a vida inteira andando no ritmo pacato de um cavalo, andar num veículo sem tração animal que alcançava estonteantes 15 km por hora parecia uma viagem bem mais emocionante.
O vento batia no rosto, a adrenalina subia e o poeta devia se sentir o dono do mundo. O problema é que a estrada era cheia de curvas, e numa dessas curvas a falta de prática cobrou um preço. Bilac não conseguiu virar a alavanca a tempo. O veículo a vapor ignorou o comando, saiu da pista e foi direto de encontro a uma árvore frondosa na beira da estrada. O impacto foi bem violento para os padrões da época, claro. O carro de patrocínio ficou completamente destruído, inclusive foi vendido como ferro velho depois. Mas por sorte, e também por conta da baixa velocidade, falam aí de 4 km por hora talvez, ninguém se machucou. Anos depois desse ocorrido, o próprio Olavo deu uma descrição do veículo. Em crônica publicada no jornal A Notícia em 1905, Bilac descreve o primeiro automóvel do Rio como feio, pequeno, amarelo e que deixava um cheiro insuportável de petróleo no ar. Quando havia pane, a garotada formava um círculo em torno do veículo e rompia em vaias. Bilac continua. Hoje já os automóveis são 10 ou 12 e já ninguém se deixa embasbacar pelo espetáculo dessas carruagens milagrosas, mostrando o que será daqui a poucos anos quando a reforma do calçamento da cidade estiver ultimada. Olhando para essas três histórias, a gente percebe que o trânsito brasileiro nasceu do mais puro improviso. Da cômica imagem de um carro americano sendo puxado por um jumento em Fortaleza, passando pelo tombo em alta velocidade em Curitiba, até a batida poética de Olavo Bilac no Rio de Janeiro. Esses primeiros acidentes, que hoje podem nos parecer quase cômicos pela velocidade e as circunstâncias, eram o preço que o país pagava para entrar na modernidade. Aquelas letras frias dos jornais da época, que narravam com espanto o perigo das máquinas correndo pelas ruas, estavam na verdade registrando o nascimento de uma nova era. Se você gostou desse passeio literário e histórico pelas ruas do Brasil antigo, não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Além do mais, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também parece que fez a mesma autoescola que Olavo Bilac. E a gente se vê na próxima história. Até mais.